Agora, olha só, você passa mais tempo olhando para o celular do que dormindo? Pois é, esse hábito cada vez mais comum pode estar prejudicando e muito a nossa visão. Olha só. Você já teve aquela sensação de vista embaçada depois de muito tempo lendo ou olhando para uma tela? Pois é, esses são alguns sinais de uma das doenças oculares mais comuns, a chamada vista cansada. De uns 5 anos para cá eu passei a ir ao oftalmo, para fazer algumas consultas rotineiras mesmo, mas até então estava enxergando super bem. E ele entendeu nos primeiros anos que era apenas o cansaço por causa das telas, e eu passei a usar um óculos 100 graus só para descansar os olhos e para usar diante do celular por causa da luz azul. E aí de uns 2 anos para cá é que eu comecei a realmente ter que lidar com um pouquinho mais de incômodo, Já não enxergo mais tão de perto, com tanta leveza. Assim como a Yara, diversos capixabas também sofrem com a vista cansada ou até mesmo outros problemas oculares, como a miopia, hipermetropia, astigmatismo e até mesmo herpes. E claro, sempre tem uma piora, que é causada na maioria das vezes por esse aparelhinho aqui. Por isso, é necessário algum cuidado especial, mas segundo especialistas, o melhor cuidado que a pessoa pode ter é a prevenção. Quando o paciente já tem sintoma de visão baixa, muitas vezes ele já pode ter um problema irreversível. Lógico, comecinho de grau, o paciente está sentindo que a visão vem piorando, isso você vai corrigir com óculos, não vai ter problema. Mas algumas doenças, elas são silenciosas. O glaucoma é silencioso, a retinopatia diabética nas fases iniciais também é silenciosa. E se você deixar essas doenças avançarem ao ponto de diminuírem a visão, muitas vezes elas são irreversíveis. Então, muito mais importante do que você esperar piorar a visão para depois procurar uma ajuda oftalmológica é você prevenir, fazendo suas consultas regularmente. De acordo com o médico, a prevenção deve acontecer independentemente da idade. Afinal, a primeira consulta com o oftalmologista precisa acontecer assim que a gente nasce. Na criança, o teste do olho é importante para saber se o olho está apto a desenvolver a visão. Então você pode ter um olho normal, mas se esse olho não for estimulado, essa visão não vai desenvolver. Então o teste do olhinho visa saber se esse olho está apto a desenvolver. E à medida que a gente vai ficando mais velho, existem várias patologias características de cada idade. Por isso que a pessoa sempre, durante toda a vida, deve ter acompanhamento oftalmológico. No caso da Yara, ela resolveu procurar o médico após perceber algumas mudanças, apesar de nunca ter enfrentado problemas com a visão ao longo da vida. De 2 anos para cá é que eu identifiquei que estava com a vista um pouco mais desgastada, de cansaço mesmo. E de 2 anos nós passamos a adotar o óculos e 1 ano e pouco para cá com grau, um pouquinho maior para dar aquela leveza. Aos 47 anos, ela tenta reverter a presbiopia, que é um distúrbio da visão que acontece por volta dos 45 anos de idade. Para isso, as consultas regulares são as principais aliadas. Logo que a gente nasce, a gente deve fazer a primeira avaliação com o oftalmologista antes dos 6 meses de idade. Depois, estando tudo bem, anualmente se recomenda fazer uma consulta oftalmológica. Alguns pacientes que já têm um acompanhamento e não vem apresentando problema nenhum, você pode espaçar um pouquinho mais isso, mas normalmente, anualmente seria o ideal. E pacientes que já têm algum problema conhecido, vai depender de cada oftalmologista antecipar ou prolongar essas visitas. E esse ano já fui à minha consulta de rotina, meu grauzinho que estou usando não mudou, Então ele disse só para tentar relaxar o máximo que eu puder mesmo, e por enquanto seguimos enxergando bem. Que bom, Muita gente não dá devida importância ao oftalmologista, Só quando passa aperto para conseguir ler, mas é importante a gente fazer sim consulta de rotina, até mesmo aquelas pessoas que conseguem, ainda não tem grau nenhum, conseguem enxergar direitinho, vale a pena sim, pelo menos uma vez no ano ali, tem que fazer uma consulta de rotina. Olha, muita gente achou